Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos neste ambiente muito agradável que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E vamos conversar uma vez mais com o Ricardo Gauch, que já tem nos falado a respeito de um tema interessantíssimo que são as obras de Emmanuel, notadamente os seus romances psicografados por Francisco Cândido Xavier. Ricardo é trabalhador da Casa do Caminho, no Guará 2, que é uma cidade satélite do Distrito Federal. Ricardo trabalha na área de assistência espiritual. Ricardo, você nos falava, esse trabalho tem uma dimensão que atende o ser humano de uma maneira integral, não é isso? Conforme inclusive consta no Orientações ao Centro Espírita da FEB, nós temos na atividade de assistência espiritual uma articulação entre várias frentes de atuação da casa, né? Que busca acolher aqueles que estão necessitados de orientação, de tratamento, numa perspectiva multifacetada, que envolve tanto o estudo que esclarece, quanto a orientação que pacifica e também o trabalho que fortalece. A casa espírita que você trabalha, a Casa do Caminho, alguma referência à Casa do Caminho, instituída lá pelo Pedro, não é isso? Direta, referência direta. O nome foi escolhido de uma maneira até muito curiosa. A gente concluiu, quando estava definindo o nome, que era um nome intuído pela espiritualidade, já que nós ficamos de cada um de nós 6 que estávamos fundando a casa, de trazer uma sugestão de nome, mas que nós não conversássemos entre nós mesmos sobre isso. E a coisa mais curiosa e emocionante que nós sentimos na época, em 1984, foi que todos tiveram a mesma ideia. E fomos, então, remeter isso ao livro Há 2000 anos, quando nós vemos o início de toda uma jornada que acaba se consolidando em Paulo e Estevão, na casa de Pedro, quando a mensagem do Cristo começa a ser propagada de maneira consolidada após a partida de Jesus. Então nós temos esse, que a gente poderia chamar de uma espécie de Pentateuco, porque são 5 livros psicografados pelo Chico e ditados pelo Espírito Emmanuel, em que o próprio Emmanuel vem também colocar, não é, Ricardo, a sua trajetória, das suas vivências, das suas reencarnações. Há 2000 anos é o primeiro deles, depois vem 50 anos depois, e a gente tem, não é, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Aqui em Há 2000 anos, Ricardo, nós temos, conforme a gente estava conversando no programa anterior, o capítulo 5, que trata do Messias de Nazaré. Exatamente. E Emmanuel começa narrando da seguinte forma: eu estou aqui com uma edição, você está com outra aí, e a ideia dos amigos que nos acompanham é exatamente estimular a leitura, o estudo da obra no seu original, porque é algo extraordinário. Diz assim Emmanuel na sua narrativa tão bonita: o dia seguinte, logo no início do capítulo 5, amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio, se refere a Públio Lentulus, e sua família. Ricardo, o que estava reservado para esse dia? Na verdade, o que havia acontecido é que Flavinha, filha de Públio e Lívia, portadora de hanseníase, passava muito mal e se prenunciava o fim, o momento derradeiro para ela. E no desespero, o senador, como todo pai, buscando contentar a filha, pediu a ela que dissesse o que ela queria, que ele mandaria buscar em Roma, qualquer brinquedo, qualquer presente que ela escolhesse, ele providenciaria para tentar animá-la naquele momento de dor. E ela pediu exatamente o profeta de Nazaré, já que ela havia escutado conversas entre Lívia e Ana, a serva, sobre este profeta que estava trazendo muita paz, muito consolo para todos e também cura para vários enfermos, tanto crianças quanto adultos e idosos. Então, tomado de surpresa, o senador, muito orgulhoso e vaidoso, que não admitia esse tipo de crendice na ótica dele, se viu instado a buscar o Messias também como um pai desesperado que talvez tentasse, por indução da esposa, a última iniciativa para tentar salvar a vida da filha. Só para a gente se localizar no tempo, nós estamos exatamente no momento em que Jesus estava entre nós na terra. Então, a visita
em que esse pai, ou a procura que esse pai vai fazer em relação ao mestre de Nazaré, a pedido de Flávia, sua filha, que estava adoentada. Isso. E também por insistência da própria esposa, Lívia, como mãe aflita, que já tinha no seu coração uma fé viva nesse profeta sem conhecê-lo, graças à influência de Ana, sua serva, que era uma cristã convicta. Ah, já a Ana, que atendia ao casal, a família, Isso. já era cristã. Isso, e que ouvia e trazia o testemunho ocular mesmo dos benefícios que o Messias de Nazaré trazia a todos aqueles que o procuravam aflitos e doentes. O senador não acreditava em nada disso. Para ele era mais um louco supersticioso que estimulava crendices no povo ignorante, no povo judeu, considerado um povo pelo senador que não merecia muita atenção, que era um povo escravo. A crença que o senador Públio Lentulus tinha era uma crença diferente, então? Era politeísta, eram os deuses romanos, mas a perspectiva de vida era uma perspectiva fundamentalmente materialista, do ponto de vista filosófico, já que dava como importância máxima às coisas materiais, a posição social, política, a questão dos ascendentes familiares, ou seja, um distanciamento daquilo que poderia se chamar de humanidade propriamente dita. Hoje a gente poderia dizer que nós, a maioria, somos monoteístas, porque cristãos, e mudou muita coisa, Ricardo, de 2000 anos para cá. Certamente, a evolução é uma lei. Porém, se nós analisarmos com mais profundidade, nós às vezes nos encontramos em várias circunstâncias da vida, como sociedade, como indivíduos, na posição do senador, porque às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos leva a ter posições de preconceito e de superioridade ilusória em relação ao próximo. E o nosso confronto conosco mesmos é chamada a reforma interior a que os espíritos tanto se referem e esperam de nós, espíritas, portanto cristãos, que precisamos seguir os passos do Messias de Nazaré. A questão da postura dos pais diante de uma necessidade dos filhos, isso parece ser algo recorrente até pelo próprio amor que existe. Uma mãe não resiste a uma necessidade e faz de tudo para que um filho esteja bem. Igualmente, o pai também acaba se sacrificando num trabalho de abnegação, enfim, para atender a um pedido, a uma necessidade de um filho, aí no caso de uma filha. O senador acabou atendendo, mas meio a contragosto, não? Sim, e ele vai inclusive dizer à esposa que em vez de ir buscar o mestre de maneira pública e ostensiva, ele o fará de maneira absolutamente discreta para preservar a imagem da família e a sua pompa, já que ele era um senador romano, um senador imperial e não poderia se misturar com aquela gente que ele considerava de qualidade inferior. Então ele ainda mantém um resquício, mesmo buscando ajuda, e é isso que torna este momento emblemático em toda a trajetória de Emmanuel e, por que não dizer, da nossa como humanidade, já que nos situamos de maneira muito análoga ao longo do tempo à situação de Emmanuel. A postura inicial do senador foi de preconceito. Sim, e ele disse o seguinte, quando a esposa pede a ele então que busque o profeta, já atendendo inclusive a uma solicitação da filha, nesse dia que foi descrito no seu amanhecer, né, de preocupação, dizendo o seguinte a Lívia: pois bem, Lívia, cederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios, ou seja, não procederei todavia conforme sugeres, irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política e, no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Ou seja, ele retrata bem aí que ele está fazendo um movimento que, na verdade, é uma concessão que o imperador e seus senadores fazem a todos aqueles que são de nível inferior. Então, ele, como um senador imperial,
com o nome familiar a ser preservado, e no auge da sua arrogância ele vai fazer uma concessão, porque afinal de contas trata-se da saúde da própria filha. Ele considera ali que socialmente tinha uma reputação a preservar e tinha que tomar esse cuidado. Isso. E a gente percebe que até nos dias de hoje, quantas pessoas às vezes não se curvam a uma visão espiritualista, insistindo num suposto ateísmo ou no materialismo, sem propósito maior, exatamente para não descer da sua posição orgulhosa ainda resistente, como resistia também o senador Públio Lentulus naquela época, na década de 30, né, depois de Cristo. Então o senador vai ter com Jesus. Sim, ele vai então passando num caminho de uma maneira que, sendo discreta, não chamaria a atenção de ninguém, na perspectiva de não ser identificada ali uma busca concreta, ou seja, ele finge que não está buscando, mas no coração ele está em busca da solução do problema da filha. Que é a preocupação do pai com relação à saúde, Exatamente. não é? E quantas pessoas hoje procuram uma casa espírita por conta da saúde de um ente querido? É aquilo que todos nós sempre dizemos, né? Que nós temos dois caminhos para chegar à casa espírita, ou o amor ou a dor. E nós sabemos que a dor tem levado muitas pessoas, que depois se converte em amor, em trabalho no bem de todos. Né? O ideal seria logo ir pelo caminho do amor, né? Mas nós somos ainda muito senadores Públios Lentulus. Somos diversos e a gente vai continuar conversando com o Ricardo daqui a pouquinho, logo após o nosso breve intervalo. A gente volta logo, permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, conversando com Ricardo Gauch, trabalhador da Casa do Caminho, no Guará 2, em Brasília, no Distrito Federal. Ricardo, a gente está conversando sobre esse encontro do senador Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, no capítulo 5, com o Messias de Nazaré. Então, Públio Lentulus, o senador, acaba acatando a solicitação da filha e da mãe, no caso, né, da esposa, e vai ter com o mestre. Como é que foi a postura de Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, nesse contexto? Bom, a esposa de Públio Lentulus demonstra desde o princípio a sua grandiosidade espiritual. De fato, quando ele sonha, ainda sendo o avô, né, o senador Públio Lentulus Sura, que tinha feito muitas coisas erradas, de muita maldade, de muita desumanidade, é dito a ele que ele será acompanhado no processo de reparação por almas elevadas. E claramente Lívia se demonstra um ser de elevação espiritual inequívoca. Inicialmente, de maneira pronta, ela capta a grandiosidade de Jesus nas conversas de Ana, e inclusive vai ter contato mais próximo de Jesus por conta exatamente de um convite que Ana fará a ela para ir visitar o seu avô, para conhecer pessoalmente Jesus. E Lívia, neste capítulo, no início, antes do senador dar aquela resposta a que nos referimos, ela faz uma observação que reflete muito sobre isso, tentando sensibilizar o esposo. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou,
procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. Ou seja, a gente vê uma outra vertente, né? Dentro do contexto, ela tentando sensibilizar o marido, quer dizer, mostrando a grandiosidade desse profeta de Nazaré e a necessidade da gente, no caso, abandonar os rigores que as condições sociais efêmeras e temporárias nos colocam, no caso dela. O caso é que Lívia, com uma posição de mãe, ela já um sentimento muito maior, né? Uma sensibilidade, o amor propriamente, não é, Ricardo? Isso, e a elevação dela se demonstrará no romance. Quem não leu ainda ficará emocionado com o testemunho de Lívia neste livro. É fantástico esse testemunho, que a gente vai perceber exatamente que não se tratava de alguém noviço nas questões espirituais. Ao contrário, Lívia certamente já veio com uma elevação característica inequívoca nesta existência, até por conta do papel que Emmanuel, futuro Emmanuel, exerceria a serviço do Cristo. Jesus sabia que o senador aí, o arrogante e orgulhoso, haveria de ser um grande trabalhador na difusão da doutrina espírita, ou seja, da terceira revelação. É interessante essa visão de futuro, não é? Exatamente. E Lívia diz aqui em dado momento, o profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império, há corações que sofrem e choram. Exatamente, que é a sensibilidade que uma mãe espiritualizada demonstra, né? E isso acaba de alguma maneira por abalar aquela segurança ilusória do senador, baseada na arrogância da posição social, né? O senador procura a Jesus, então, na calada da noite. No cair da tarde ou da noite, não é? Ele vai descrever aqui no livro, né, essa busca e a preocupação dele ali, porque afinal de contas ele pensava, bom, mas Jesus fala aramaico, que é uma língua que eu não domino, né? Como é que eu vou fazer para me entender com ele caso eu me encontre com ele e tal? E ele começou também a pensar nas coisas da própria vida, começou a ficar absorto ali na beirada do Tiberíades, e nesse estado de reflexão ele acaba se, digamos, emancipando, usando o termo de Kardec, né? Emancipando-se e se afastando um pouco das coisas do mundo terreno. E isso que vai permitir o encontro sublime dele com Jesus, ou de Jesus com ele, porque é Jesus que vem ao encontro dele, que estava ali à beira do lago de Genezaré, então, na bacia do Tiberíades. O Tiberíades, né, Lago de Genezaré, quer dizer, era exatamente ali onde Jesus fez boa parte das suas pregações. Esse foi o ambiente de encontro dos dois. Isso, e pouco tempo depois Jesus vai ser levado à cruz. Então tem todo um desenrolar de fatos que Emmanuel traça de uma maneira absolutamente brilhante no livro, e que todo aquele que lê se emociona em vendo como o planejamento superior se materializa nos pequenos detalhes. E os detalhes deste encontro são descritos de uma maneira emocionante por Emmanuel, especialmente, como nós já lemos aqui no nosso programa anterior, quando ele descreve exatamente a figura de Jesus que se apresenta a ele, que é uma descrição maravilhosa, já que cada um de nós imagina Jesus de um jeito, né? Mas ele descreve aqui, se me permite. Claro, isso aqui é muito útil para nós todos. Nesse instante, o senador estava assim, numa espécie de êxtase. Isso, exatamente. Estava ali envolvido e ele vê aquela figura extraordinária diante dele. Ele inclusive diz que estava em profundo êxtase mesmo, o senador, né? Ele usa até esse termo. Aí ele descreve o seguinte: foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio, ou seja, aquele lugar onde ele estava. Diante de seus olhos ansiosos destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo,
como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. E a gente já vai vendo a grandiosidade de Jesus. E como ele percebe, né? Existe uma carta, inclusive, que é veiculada, não é? Atribuída ao senador Publio Lentulus, que descreve Jesus, que é um documento histórico, né? Que faz toda uma descrição de Jesus, dirigida, se não me falha a memória, ao imperador de Roma para situá-lo diante do que estava acontecendo naquela região onde ele estava por conta da saúde da filha, inclusive, né? Ele traça o perfil Isso, inclusive físico. Do mestre Nazareno. Fisicamente, fala do que ele estava fazendo, dos seus feitos. É muito bonita essa carta que foi encontrada aí pelo pessoal da historiografia. Mas aí ele vai continuar a descrição, que é muito bonita. E mais à frente, não é? Ele começa a perceber o seguinte, que a conversa é travada não verbalmente, mas em pensamento. Isso o surpreende, porque ele ouve Jesus em pensamento, mas na língua dele, e não no aramaico, que era o que ele aguardava. Ou seja, o pensamento não tem cor, não tem idioma. Na verdade, o pensamento é a comunicação maior. É a linguagem universal. Isso. Que coisa impressionante, não é? Isso, ele tinha essa preocupação de que se iria falar, não é, o hebraico, o grego, o que ele falaria? E Jesus estava no dialeto aramaico. Como é que eles poderiam se entender? De repente eles estavam falando na linguagem do pensamento. Isso. Aliás, Publio Lentulus não pronunciou nenhuma palavra. Não, ele ficou extasiado diante daquele ser que o calara de emoção, não sabia explicar, afinal de contas ele sempre demonstrava muita firmeza, frieza, emotividade quase zero, e diante daquele ser ele se viu envolto em emoções jamais sentidas. Obviamente nós imaginamos, né, nos encontrando com Jesus, se não seria a mesma coisa, se nós não cairíamos em pranto, como ele acaba também depois se emocionando, não é? Seria um fenômeno mediúnico, Ricardo, essa questão da linguagem do pensamento? Na verdade, aí nós teríamos aí a telepatia, né? Que é um processo de comunicação que foi muito estudado já, né? Tanto na chamada parapsicologia, na metapsíquica de Heine, lá, que o Heine chama de parapsicologia depois, e também pelos russos, né? Que fizeram várias pesquisas, inclusive tem um livro interessante que foi divulgado por Altílio Ferreira, diretor da FEB da época, quando fez uma palestra na universidade, que é Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, onde os russos faziam grandes investigações sobre telepatia, de uma maneira muito objetiva, não na perspectiva espiritual, mas na perspectiva de uma ferramenta de guerra, infelizmente, de atuação, de transmissão de informações pela espionagem, mas eles desenvolveram muitas investigações sobre o pensamento. E a telepatia é um processo de comunicação que as pessoas utilizam cotidianamente. Pessoas que se amam muito, que têm muita afinidade, elas costumam se comunicar telepaticamente, às vezes sem perceber. Tem uma passagem, Ricardo, eu estou me recordando no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, né, editado pelo espírito Manuel Filomeno, em que Filomeno de Miranda está no plano espiritual conversando com uma entidade, né, que vem de planos superiores, nessa equipe que vem colaborar, digamos, nesse momento de regeneração da Terra, né, nessa transição. E ele se dá conta de que eles estão conversando pelo pensamento, sem nenhuma pronúncia de palavras, não é? E o espírito começa pelo pensamento, vai mostrando algumas coisas, e chega um dado momento que o próprio Manuel Filomeno de Miranda não tem elementos de comparação, porque esse espírito vinha de uma região muito superior, além da nossa, e nós não tínhamos aqui parâmetros para poder entender, inclusive, uma coisa muito curiosa. Imagina assim, diante de Jesus, como é que nós ficamos? Ocorre que Jesus, né, sendo Jesus e sendo nosso governador espiritual, e tendo a missão de nos levar para o rebanho definitivamente, sendo que nenhuma ovelha se desgarraria, no dizer dele,
por intermédio dos seus evangelistas, ele certamente desceu até nós para falar a nossa linguagem. Ou seja, ele deu mais um exemplo de humildade quando ele abandonou toda a sua grandiosidade, inclusive de natureza cultural, obviamente, para tratar conosco dentro do nosso nível de entendimento. Por isso as parábolas. Perfeito. Nós estamos conversando com o Ricardo Gaucho sobre o trabalho, a obra de Emmanuel, notadamente aqui, a obra Há 2000 anos. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Permaneça conosco. Lembra-te assim, Chorei igual a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. doente, Chorei ao Ama-nos encontrar desta forma. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Ricardo Gaucho, trabalhador da Casa do Caminho. É um centro espírita na cidade de Guará 2, no Distrito Federal, Brasília. Ricardo, a gente estava aqui se referindo, você fez a citação da metapsíquica, da parapsicologia, com essa questão do pensamento, não foi isso? Isso. Então, esclarecendo, né? O Charles Richer, então, ele institui a metapsíquica e depois, no seu avanço, se transforma na parapsicologia do Heine. E ambos estudam essa questão da comunicação pelo pensamento. O senador estava diante do Cristo ali numa emotividade impressionante, né? Inclusive ele descreve isso aqui, não é? Que Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado. Olha. E a força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Imagina, o senador prostrado ali, Isso, de joelhos e chorando. Diante daquele ser que ele considerava mais um alucinado pregador de crendices. Ele estava completamente envolvido, não, Ricardo? Porque o amor, né, transforma. E aqui na descrição, né, eu acho que compensa a gente relembrar, desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças. E pousando cariosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Na verdade, foi em pensamento o diálogo, né? Foi sem pronunciar palavras. E aí vem a pergunta, que é a pergunta que nós sempre devemos nos fazer, né? Que Jesus faz a ele. Senador, por que me procuras? Se nós nos transportarmos a Paulo e Estevão, a pergunta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Me persegues. Aqui ele está sendo procurado, mas... Por Saulo era perseguido. Exatamente. Que depois vai se transformar no grande referencial, né, de Emmanuel, Paulo, que Emmanuel, inclusive, dedica a Paulo um sentimento de gratidão e de fraternidade indefiníveis. Né? Emmanuel tem essa demonstração explícita do seu respeito, do seu carinho, da sua gratidão a Paulo, apóstolo. A partir de várias passagens, inclusive, do próprio livro Paulo e Estevão. Como é que o senador ficou diante dessa pergunta do Cristo? Por que me procuras? E aí, Jesus não deixou ele nem pensar em responder. Jesus continua dizendo o seguinte: fora melhor que me procurasses publicamente,
e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Isso é impressionante, Ricardo. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, ele falou assim, você perdeu uma chance, podia já ter começado rompendo com esse orgulho e essa humildade do seu coração. Ou seja, Jesus sempre foi direto, enérgico, muito amoroso, mas sempre direto. E é possível fazer isso, efetivamente? Tomar uma decisão assim com tamanha, digamos, resolução e aproveitar aquele minuto? Todos nós temos os minutos preciosos à nossa frente todos os dias, né? Segundo o próprio Emmanuel, numa das suas mensagens, pela mão abençoada de Chico Xavier, a melhor hora de nós iniciarmos a nossa transformação é agora. Sempre é agora. A gente sempre tem novas oportunidades. Todo momento é um novo momento de transformação. Então a gente pode... E nunca romper. É tarde. Nunca é tarde. Então estamos aqui. Aqui o livro se chama Há 2000 anos. Ou seja, há mais de 2000 anos isso se passou e nós estamos aqui ainda, tentando chegar na posição do senador. Pois é, nós já procuramos o Cristo. Eu acho que nós estamos começando a procurá-lo mesmo agora, né? Nós estamos numa fase derradeira de transição do planeta em que a procura, ela se impõe como uma necessidade existencial. E aí vem a questão, nós procuramos o Cristo, estamos procurando publicamente, sozinhos, à noitinha, diante da luz do dia. Isso são questões emblemáticas, não é? Que tem todo um significado profundo e que deve tocar a nossa intimidade, não é, Ricardo? Exatamente, mas Jesus, ao mesmo tempo que chama a atenção do senador orgulhoso e arrogante, ele já, na sequência, diz: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Ou seja, eu vou até você. Você não vem até mim, mas eu vou até você. Quer dizer, aí vem o amor. Sim. Eu vou até você. Não se recusa. Exatamente. E aqui o Públio Lentulus descreve Emmanuel, nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Porque nessa hora, como Jesus foi ao coração desfalecido, ele lembrou da dor que havia movido ele para essa busca, mesmo que discreta, mesmo que ainda envolta no orgulho e na vaidade. Não é? Ele estava feito um menininho chorando num colo de mãe, será? Exatamente. E como Jesus não precisava de ouvir nada dele naquele momento, continuou, né? Sim, não venham buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então veja que Jesus fala da grandiosidade de Lívia, o próprio mestre. Fala, ela sim. Tinha fé. Tem crédito, inclusive. O que vai acontecer daqui para frente, agradeça a ela, né? Não o seu coração. O seu coração ainda veio buscar, mas sem querer abrir mão. É uma postura tão bonita do Cristo, ao mesmo tempo que acolhe e recebe, de maneira alguma se nega, ele também dá o tom de uma firmeza diante daquela situação. Exatamente. E nós vamos ver que na composição do quadro, Flavinha, mesmo ainda menina, mas é um espírito já evoluído na sensibilidade. E a Flavinha também busca com fé e pede ao profeta de Nazaré e a Deus que ela seja concedida a ela a possibilidade da própria cura. Mesmo na ingenuidade infantil, ela demonstrava uma fé profunda no Mestre. Ou seja, certamente um espírito que já veio com um propósito estabelecido e com a convicção de que tudo se resolveria. Não é? Aquele encontro do senador Públio Lentulus com o Messias de Nazaré seria determinante para a vida dele. Foi, e para a nossa também. E para a nossa também, como exemplo. Foi para o senador ou não?
naquele momento o senador foi colocado diante de uma opção. Ele poderia escolher o caminho do Cristo ou o caminho do mundo. E num primeiro momento ele escolhe, infelizmente, o caminho do mundo. E vai sofrer muito por isso, como havia sido, inclusive, já avisado por Jesus na continuação do seu diálogo. E é por isso que ele diz o seguinte: não, meu amigo, não está sonhando. Porque em algum momento o senador imagina, mas será que isso não é um sonho? Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Ou seja, Jesus fala, olha, você tem a chance agora. Você está tendo uma chance única. Você pode aproveitá-la ou pode perdê-la. E ele continua, está porém no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Olha só. Que coisa. Nós também somos convidados por Jesus. Né? Por isso, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, existe um espaço dedicado por Kardec nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque é somente aqueles que fizeram a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta eu procurar exteriormente, eu tenho que procurar profundamente. E aí tem uma questão de decisão, de escolha. Isso. Qual a escolha que o senador fez? A pior possível. Mesmo tendo a filha curada pela bondade misericordiosa de Jesus, ele não aceita que tenha sido Jesus o móvel de tudo isso e despreza depois profundamente a fé cristã. Enquanto havia aquela conversa, aquele diálogo, as orientações de Jesus pelo pensamento para o senador romano, sua filha estava sendo curada. Exatamente, porque naquele momento é descrito, né, que Lívia e Ana, a serva cristã, que leva Lívia a Jesus, inclusive, as duas em oração percebem nitidamente aquele momento de energização do ambiente, as duas se elevam também em êxtase. E a filhinha percebe que o pai está com o profeta, sente na sua sensibilidade mesmo infantil aquele momento único e começa a melhorar de maneira acelerada. E chama a mãe e fala sobre o pai. E fala sobre a melhora, e isso traz muito contentamento no momento de êxtase que Lívia considera absurdamente maravilhoso e indescritível. Esse é o encontro do senador Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, narrada no livro Há 2000 anos, com o Messias de Nazaré. É um capítulo, assim como todo livro, como toda a obra de Emmanuel, nos leva a muita reflexão, a muito ensino, não é, Ricardo? E a gente precisa realmente fazer algumas perguntas para nós mesmos e vermos quais são essas respostas. Nós já procuramos o Cristo, já o encontramos, como é que foi esse encontro, qual a decisão que a gente vai tomar, o que nós estamos fazendo. Mas fica a esperança de que jamais é tarde. Ele teve uma escolha mais difícil, acabou passando por toda uma trajetória de dor e de sofrimento para poder despertar a sua alma e chegar a essa realidade que a gente vê hoje como um instrutor espiritual. Felizmente não precisou dos milênios, né? Felizmente ele conseguiu reverter a decisão infeliz na própria existência e voltou 50 anos depois como escravo na história. Nós vamos continuar com essa história no próximo programa, falando um pouquinho de 50 anos depois, que é a próxima obra de Emmanuel, ditada a Francisco Cândido Xavier. Eu convido a todos para que façam a leitura e a reflexão em torno desses livros maravilhosos. Agradecemos a sua presença, Ricardo, aqui no nosso programa, na FEB TV. Agradecemos também a sua presença e continue conosco que nós estaremos de volta. Muito obrigado.